mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este programa vai tratar de um assunto que é muito caro, muito importante para países tão desiguais quanto o Brasil. Nós vamos falar sobre transferência de renda. Primeiro, sobre o Bolsa Família e agora a sua substituição pelo Auxílio Brasil. O Bolsa Família, enquanto vigil, ele foi responsável por tirar milhões de pessoas da miséria e da condição de extrema pobreza. E também foi considerado o maior programa de distribuição de renda do mundo e número de pessoas atendidas. E para tratar disso daqui com a gente, nós temos a socióloga do DIEESE, Adriana Marcolino. Adriana, bem-vinda a este giro sindical. Olá, Renata. Olá a todos e todas. Obrigada pelo convite. Vamos lá conversar desse assunto tão importante, tão relevante nesse momento que a gente está vivendo. Adriana, o Bolsa Família foi extinto e foi substituído pelo Auxílio Brasil como uma marca, como uma tentativa do governo Bolsonaro imprimir uma marca dele a esse programa de transferência de renda que chega a todos os rincões do país. Mas vamos começar do começo. Nós sabemos que as políticas públicas de transferência de renda, elas podem assumir vários desenhos que dependem dos pactos políticos e da pressão da sociedade pela demanda, seja na área da saúde, na área da educação, na área do emprego ou na área da renda, que é essa que nós estamos aqui tratando hoje. Qual é, entre as possibilidades de política pública, a classificação do Bolsa Família? O que que ele significa? O Bolsa Família, ele é uma política focalizada, né, voltada para aquelas pessoas que estão numa situação de pobreza e de pobreza extrema, né? Então, no Brasil, quando foi criado o programa Bolsa Família, foi pensado ali em constituído algumas etapas, né? Então, foi aprovada o programa Bolsa Família e foi aprovado também naquela época o Renda Básica Cidadã. Então, a ideia era que a gente fosse caminhando, né, para eliminar a pobreza e a pobreza extrema no Brasil, até que a gente pudesse chegar, então, no Renda Básica Cidadã, que seria uma renda universal para todas as pessoas residentes no Brasil, né? É claro que aconteceu muita coisa nesse caminho, teve golpe, teve destruição das políticas públicas brasileiras, e a gente não chegou no Renda Básica Cidadã, que seria uma política universal. Mas o programa Bolsa Família era um programa focalizado que tinha como objetivo, então, superar a situação de pobreza extrema, acabar com a fome, que eram objetivos que a gente estava conseguindo alcançar, né? Então, nesse sentido, ele estava cumprindo um papel bastante relevante. Sim, a gente tem aqui alguns dados, como, por exemplo, a contribuição do Bolsa Família de redução de 15% das pessoas em situação de pobreza e de 25% de redução das pessoas que estavam na condição de extrema pobreza. Mas, Adriana, a gente sabe que não foi fácil a implantação desses programas. Houve muita resistência na sociedade e ouvia-se que as pessoas deixariam de trabalhar para fazer jus ao benefício, ou que as mulheres passariam a ter mais filhos apenas para aumentar a quantidade de benefício recebido, o valor do benefício recebido. Você acha que houve alguma percepção da sociedade desde 2004, desde o início da distribuição do benefício, de que ele chega na ponta, até hoje? Eu acho que ao longo desse tempo todo em que a gente teve o programa Bolsa Família, a percepção de muitas pessoas, eu acho que de fato mudou em relação ao programa, né? Teve uma série de estudos, né, teve uma série de premiações desse programa, né? O Brasil foi reconhecido internacionalmente porque os resultados são muito palpáveis, né? A gente de fato conseguiu tirar milhares de pessoas da pobreza extrema, a gente saiu do mapa da fome, né? O programa ele nasceu lá pequenininho, atendendo 3,6 milhões de famílias, e a gente chegou a atender 14 milhões de famílias, né? E a gente viu que muitas pessoas que foram atendidas pelo programa saíram do programa, conseguiram mudar a sua vida, né? Então, eu acho que, de fato, a percepção de muitas pessoas mudou.
A percepção de muitas pessoas mudou. Mas ainda tem muita gente espalhando aí, fake news em relação a que as pessoas se acomodam, né, no programa. Mas eu gostaria de citar aqui 2 exemplos que eu acho que são bastante significativos em relação ao resultado do Bolsa Família, né. O primeiro é que o Bolsa Família ele é concedido principalmente para as mulheres, né, das fam que compõem as famílias, né. E alguns estudos demonstram a importância desse recurso ir para a mão das mulheres, né. Principalmente porque aumenta a autonomia financeira dessas mulheres, e a garantia da autonomia financeira das mulheres tem uma série de resultados positivos, né. Um desses resultados positivos, por exemplo, é que as mulheres têm maior autonomia também para realizar o planejamento familiar, né. Então, essa questão de que falam que as mulheres acabam tendo um monte de filho para ter maior recurso relacionado ao programa Bolsa Família, é uma das mentiras que cai por terra quando a gente analisa esses estudos relacionados ao Bolsa Família e a maior autonomia das mulheres em relação à sua própria vida, que advém desses recursos e da sua autonomia financeira, né? Um outro estudo também é relacionado a esses recursos do Bolsa Família, eles são gastos ali no próprio território, né? E acabam fazendo eles são gastos no território, nos pequenos comércios, esses pequenos comércios acabam contratando pessoas do próprio lugar, e aí você tem ali um círculo virtuoso, né, na economia local. E essas pessoas acabam saindo do Bolsa Família, porque você começa a ter uma atividade econômica no local. Então, eu acho que, a própria as próprias pessoas que são beneficiadas pelo programa, a comunidade local, viram os benefícios positivos do programa ali na sua realidade local, né. Então, ainda que a gente tenha na sociedade pessoas que, reproduzem esse discurso negativo em relação ao Bolsa Família, eu acho que tem milhões de pessoas que sabem dos benefícios desse programa. Não é à toa que o atual governo tentou copiar um programa aí, né, muito parecido ao Bolsa Família para tentar capitalizar, né. O Giro Sindical vai para um intervalinho e volta já. O Giro Sindical está de volta e esse programa recebe a socióloga Adriana Marcolino para conversar sobre o Bolsa Família e agora o Auxílio Brasil. Adriana, o Auxílio Brasil ele foi criado em dezembro de 2021 para substituir o Bolsa Família e a gente já comentou aqui que o objetivo maior, muito provavelmente, foi o de trazer uma marca do atual governo para esse principal programa de transferência de renda que o Brasil tem. E o programa ele acaba de ser modificado, ele teve o seu valor reajustado, mas além da questão do valor, que não é pouco significativa, há outras diferenças entre o Auxílio Brasil e o Bolsa Família? Tem sim, tem algumas diferenças, né. Bom, eu só queria primeiro frisar aqui em relação ao valor, né, ele ficou muito difícil para o governo federal voltar o valor do Auxílio Brasil ao que era anteriormente, depois do auxílio emergencial ter sido pago naqueles valores de R$ 600, e é importante lembrar que o valor de R$ 600 foi um valor, que foi pressionado, né, pelos movimentos sociais, pelo movimento sindical, de que era o mínimo naquele momento inicial da pandemia para que as famílias pudessem ali sobreviver naquele momento singular em que a gente estava vivendo, né. Então eu acho que é importante resgatar isso, né. Além disso, o governo ele mudou um pouco os objetivos gerais do projeto, né. Então, o Bolsa Família, ele tinha como eixos, né, um programa de complementação de renda, né, de acesso a direitos e de articulação com outras ações, né. Então isso era um pouco a estrutura do programa. Então, ele tinha os programas básicos, assim como o Auxílio Brasil, então tinha
um programa básico de renda e alguns programas complementares, para famílias que tinham crianças menores de 3 anos, crianças ali na faixa dos adolescentes, né, nutrizes, gestantes, assim como o Auxílio Brasil. Mas ele tinha essa preocupação também em articular com outras ações, com acesso a outros direitos, né. O Auxílio Brasil, ele tem mais uma preocupação com o desenvolvimento, com essa questão que o governo Bolsonaro discute muito da questão da família, né. Então, quando você olha lá os objetivos do programa, ele fala em emancipar a família, proteger a família, né. Então ele não articula muito, ele não destaca essa questão do entrosamento com outras ações, da articulação com outras ações necessárias, inclusive para a superação da pobreza e da pobreza extrema, né. É também interessante quando a gente lê o programa, que a superação da pobreza e da pobreza extrema, né, para uma ocupação, para um trabalho, esteja muito presente a menção ao empreendedorismo e o apoio ao esforço individual, né, ao invés de o apoio para a entrada num emprego de qualidade, no mercado formal de trabalho, né. Então eu destacaria, esses elementos, assim, mais genéricos, né. Agora, um outro elemento também que eu destacaria de diferença entre os 2 programas, é que, como a gente falou, o programa Bolsa Família é um programa focalizado, né, mas o Auxílio Brasil, ele ainda é mais focalizado em famílias, com crianças com menores de 21 anos e gestantes e nutrizes, né, do que o programa Bolsa Família. Você já falou e a gente, todo brasileiro, toda brasileira, acabou tendo clareza de que a porta de saída do Bolsa Família era um emprego, de que ele deveria ser algo temporário, para que pudesse conduzir, via articulação das políticas, como você acabou de explicar, para o emprego. Evidentemente, isso depende também da existência da vaga no mercado de trabalho, depende da existência de um posto a ser ocupado por essa pessoa. Você considera que esse programa ele mantém essa mesma concepção? No projeto aprovado, né, no projeto de lei aprovado, ele até cita que é preciso ter essa transição para um emprego, para o mercado de trabalho, né, mas as políticas, de fato, de transição, elas não estão claras, elas não estão evidentes ali, elas não estão construídas, né. E quando a gente olha para as políticas deste governo para o mercado de trabalho, elas não existem, né. Então, na verdade, elas foram desarticuladas, né. Então, a gente não tem um sistema público de trabalho, emprego e renda atuante, uma intermediação de mão de obra atuante, as políticas de proteção aos desempregados, aos desalentados, elas são insuficientes. A política de valorização do salário mínimo, ela foi interrompida. O Bolsa Família, ela tinha também uma preocupação, por exemplo, de documentação, de acesso à documentação, tinha uma série de outras políticas que os beneficiários do programa Bolsa Família tinham acesso facilitado, né, porque eles estavam numa situação de vulnerabilidade, que às vezes, tirar uma segunda via do RG, do carteira profissional, enfim. Então, essas políticas, elas estão desarticuladas, né, então, de fato, essa saída, né, a promoção dessa saída da situação de pobreza e pobreza extrema, ela não está articulada de modo bastante contundente no Auxílio Brasil, como era, organizada e articulada no Bolsa Família. O Giro Sindical vai para um intervalinho e volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe a socióloga do DIEESE, Adriana Marcolino, tratando aqui do Auxílio Brasil. Adriana, em março,
Foi editada a MP 1106 de 2022 e agora, recentemente, no início de agosto, foi transformada em lei. E ela contém algo, no mínimo, polêmico, que é a possibilidade dos beneficiários comprometerem até 40% da renda do Auxílio Brasil e do benefício de prestação continuada com empréstimos consignados. Qual é a sua avaliação sobre essa medida? Bom, eu avalio de forma bastante negativa, né, porque os recursos de transferência de renda, eles são recursos para uma população que está numa situação de vulnerabilidade e que esses recursos deveriam ser utilizados para garantir, no mínimo, a sua segurança alimentar. Utilizar esse recurso, para que ele, no futuro, seja aí, pego em parte pelos juros e taxas do sistema financeiro, abocanhado aí pelo sistema financeiro, é bastante temerário, né. Ainda mais num país em que as taxas de juros são reconhecidas por serem as maiores taxas de juros do mundo, né. Ainda não temos, a regulamentação de como essa medida de como esse crédito consignado será operacionalizado, né. A gente sabe que esse governo é um governo que tem aí aspiração neoliberal. O governo disse que a regulamentação vai ser a menor possível, então a gente não sabe se vai ter um teto para esses juros do crédito consignado. A gente sabe que o crédito consignado para os pensionistas e aposentados do INSS tem um teto, né, mas a gente não sabe, como será para quem está para os beneficiários, do Auxílio Brasil, né. Ainda que tenha um teto, é possível que seja maior do que o do pessoal do INSS, né, porque possivelmente os bancos irão reclamar de que os riscos dos beneficiários, do Auxílio Brasil é maior do que o do INSS, porque não é certo que eles recebam esse benefício de modo contínuo, né. E ainda tem essa questão de como ficará o valor do benefício a partir de janeiro. Pode ser que ele se mantenha em R$ 600, tem essa conversa que apareceu essa semana de que o Bolsonaro vai mandar o orçamento para manter o valor em 600, mas os técnicos do Ministério da Economia dizem que não é possível, que é possível que mantenham 400. Então, a gente não sabe ainda como vai que valor será o Auxílio Brasil a partir de janeiro, né. Por enquanto, o que tem é que volta a 400. Mas mesmo assim, esse benefício não é um benefício permanente, ele pode ser cancelado a qualquer momento. Como é que fica isso, né? Como é que essas pessoas vão continuar dar continuidade a esse pagamento, se esse benefício for cessado ou se ele vão retornar para R$ 400 a partir de janeiro, né? Quando o movimento sindical propôs lá no início da pandemia os R$ 600, era porque no início da pandemia, R$ 600 era o valor de uma cesta básica. Então era para garantir lá no início da pandemia, pelo menos a segurança alimentar das famílias, né. Esse valor deveria ser corrigido, né, para garantir aí o acesso. Então hoje ele deveria estar em torno, pelo menos aqui na cesta básica em São Paulo, ela está em torno de R$ 770, né. Então já não é suficiente para garantir uma cesta básica para uma família, né. Quais mudanças as pessoas que hoje recebem o benefício podem esperar para o início do ano que vem, para o início do próximo ano? Então, a principal mudança é que nós não temos segurança de qual será o valor a partir de janeiro, né. Como ficou muito evidente de que o aumento agora a partir de janeiro para R$ 600 é uma medida, eleitoral, o governo Bolsonaro está tentando ali mandar para o Congresso Nacional, que continue com R$ 600, mas ele não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, como se diz, vai jogar para a galera, né. E então, a gente não sabe efetivamente como vai ficar a partir de janeiro de 2023.
Então, isso é uma grande insegurança. Eu acho que era absolutamente necessário que esse valor fosse maior mesmo, agora. As pessoas estão passando fome, então eu acho que o aumento, o movimento sindical defendeu que fosse reajustado agora para R$ 600, eu acho que era o certo a fazer, né. Mas a gente sabe que o governo só reajustou porque ele tinha aí em mente, a as eleições, né, não se preocupava com o povo, porque se ele tivesse de fato preocupado com o povo, ele não tinha reduzido o valor, da do auxílio emergencial no segundo semestre de 2020, quando as pessoas já estavam passando fome. Porque é importante lembrar que no segundo semestre de 2020, ele reduziu o auxílio emergencial para R$ 300, né. E a gente já estava lá numa situação emergencial bastante, relevante, né. E, além de tudo, é importante frisar que a gente estava em 2020 com 68 milhões de pessoas recebendo o auxílio emergencial, e agora a gente não tem esses 68 milhões de pessoas recebendo esses R$ 600, né, a gente teve uma redução bastante drástica desse número de pessoas, né, recebendo esse valor. Então a gente tem aí uma cobertura bastante pequena, de pessoas que precisariam, desse recurso para, enfim, não poder garantir a sua segurança alimentar, né. Então, eu acho que ainda neste contexto aí de R$ 600, dele tentar fazer essa propaganda eleitoral, ainda assim, é uma medida, bastante, limitada, né, bastante limitada para as necessidades do Brasil de hoje, né. Ela não cobre o valor necessário para uma cesta básica, ela não cobre o tamanho da população que precisa, desse recurso para se manter, e ela também não atinge a produção de alimentos que a gente precisa, ela não recompõe os estoques reguladores, ela não atua no controle de preços, né, então é possível que nos próximos meses também, esses R$ 200 a mais sejam aí, comidos pela inflação dos alimentos, né. Agora em julho, ainda que a inflação tenha caído por causa do preço dos combustíveis, o item de alimentos teve um aumento de 1,43%, né. Queria te fazer uma pergunta. A gente tem aí o nosso século XXI, praticamente todo ele com experiências de distribuição de transferência de renda, né, políticas de transferência de renda. Você acha que é possível a gente tirar algumas lições importantes já da implementação por quase já 2 décadas desses programas no país? Eu acho que a principal lição é que, um programa de transferência de renda, ele tem que estar articulado com um conjunto de outras políticas, né. Eu acho que o sucesso do programa Bolsa Família é que ele estava articulado com programas de cidadania, com políticas sociais, com políticas de trabalho, emprego e renda, né, com essa porta de saída que você comentou, né, que então garantiram que as famílias tivessem ali um período de apoio e que pudessem então, caminhar, né, que a sua trajetória de vida então pudesse sair daquele situação de pobreza extrema e pudesse então caminhar para outras trajetórias, né, então acesso à educação universitária, né, e, por outro lado, programas de transferência de renda de ocasião, né, como a gente está vendo agora, eu acho que eles são totalmente equivocados, né, oportunistas e que não levam a lugar nenhum, né. Eu acho que é o oposto do que a gente deveria construir, para um país como o Brasil, né, e que, na verdade, não constroem as pontes necessárias para a gente transitar e chegar, por exemplo, num programa de renda universal, como era o objetivo inicial do programa Bolsa Família, né, para a gente transitar e chegar num programa de renda, cidadã, né. Obrigada, Adriana. Obrigada por contribuir com o nosso giro sindical e seguimos. Tchau, tchau.